Graça e paz, meu querido, minha querida, que bom estarmos juntos aqui por meio deste canal. Esta é a nossa primeira lição do ano de 2021, onde nós vamos estar trabalhando a revelação de Deus e conceitos fundamentais. Um feliz ano novo para todos aqueles que nos acompanham por este canal. Que o Eterno possa abençoar ricamente a vida de cada um de vocês. Eu sei que 2020 foi um ano desafiador, foi um ano de um descortinar de muitas coisas, não é mesmo? Mas que o Eterno possa nos dar um ano de 2021 com a graça dele, com a misericórdia, com as bênçãos dele sobre nossas vidas. Fique aí até o final. Hoje nós vamos trabalhar então a revelação de Deus e conceitos fundamentais. O texto áureo está no texto de Provérbios 29:18. Você pode acompanhar aí, mas eu vou estar fazendo a leitura aqui. Onde não há revelação divina, o povo se desvia, mas como é feliz quem obedece à lei. Na lição de hoje, nós vamos assim trabalhar, queridos, vamos conhecer os conceitos fundamentais sobre a revelação de Deus na criação e na redenção. Nesta lição, nós queremos perceber que o Evangelho, nós vamos perceber juntos, que o Evangelho é o ápice desta revelação amorosa de Deus para a humanidade. Quando nós recebemos a revelação das Escrituras, é para que possamos reparti-la, não é para ficar guardada só para nós. E nós precisamos agir. Convidamos a todos, a partir desta lição, repartir a revelação de Deus com o próximo. Sabe, amados, quando nós falamos da revelação de Deus, nós referimos ao fato de que Deus nos faz conhecer, assim, a sua pessoa e a sua vontade. Essa revelação é fruto da graça e da misericórdia de Deus. Nós não conseguiríamos jamais ter acesso a essa revelação se não partisse voluntariamente, né, da parte de Deus, revelar-se ao homem. Ele se apresenta lá no Éden, nesse ambiente paradisíaco criado por ele se apresenta ali ao casal que ele criou e aqui nós já conseguimos observar, amados, essa revelação voluntária. Ele queria comunicar com o ser humano. A revelação, então, é uma manifestação da parte de Deus. Ele decidiu-se voluntariamente revelar-se ao homem. E, assim, de uma forma pelo qual ele foi descortinando ali seus atributos, foi descortinando, foi revelando seus planos para a humanidade. E nós não teríamos de forma alguma condição de conhecer essa revelação se não fosse da vontade de Deus. Ele decidiu revelar-se ao homem. A revelação de Deus, amados, se dá então prioritariamente através da sua palavra, a Bíblia Sagrada. Então, assim, é através da sua palavra que ele se revela, da Bíblia, que ele se revela ao homem. Mas nessa lição nós também vamos, assim, conhecer outras formas, né? Conforme nós vamos ver nesta lição, outras formas de Deus se revelar ao homem. Mas a revelação maior e mais completa, amados, no entanto, se ocorre dentro da pessoa do seu Filho Jesus Cristo, que é a expressão exata do seu ser, se revelando para nós, se manifestando em carne, assim, amado, e revelando-se, é Deus revelando-se ao ser humano.
Vamos ao nosso primeiro tópico. Por que Deus se revela ao ser humano? Por que Deus se revela ao ser humano? A razão de Deus se revelar ao ser humano fundamenta-se no propósito da criação da raça humana, criando assim o ser humano à sua própria imagem, com o objetivo de comunhão, de participação na continuidade do processo da criação. É natural que Deus se apresenta ao primeiro homem, ali à primeira mulher, dando motivos da sua existência. Ao mesmo tempo, ele também mostra ali naquele ambiente magnífico, paradisíaco, que é o Éden, não é mesmo? Ele mostra ali as formas necessárias para a sua sobrevivência e ainda, amados, o cumprimento da tarefa criativa sociocultural. Infelizmente, essa comunhão, a desobediência do casal rompeu esta comunhão. E prejudicada, então, essa comunhão do homem com Deus, e devido, não é mesmo, à desobediência, o pecado original surge ali. Satanás coloca uma ideia errônea de que, ao casal, que eles poderiam ser igual a Deus. Então, por causa desse desligamento da comunhão, aí, amados, surge então a necessidade de uma revelação mais específica de Deus ao homem, com o propósito agora de reestabelecer a relação que fora interrompida por conta do pecado original. Veja só, a missão de Deus de reconciliar o ser humano consigo mesmo torna-se agora o objetivo principal de sua revelação, tanto no Antigo Testamento quanto no Novo Testamento. Esta missão de Deus, amados, pode ser resumida nas palavras de Jesus em João capítulo 3:16, onde ele diz: porque Deus amou o mundo de tal maneira que deu seu único filho para todo aquele que nele crê, não pereça, mas tenha a vida eterna. Então a revelação de Deus visa, portanto, uma vida terrena em harmonia com ele, assim como também com outras pessoas e com o restante da criação. Ao mesmo tempo, projeta para uma vida eterna, numa comunhão perfeita com Deus. Veja só, amados, Deus decide se reconciliar com o homem. O homem quebra esta comunhão e ele decide se reconciliar com o homem. E para isso é necessário revelar-se ao homem. O objetivo principal, tanto do velho quanto do novo, agora é revelar-se, é trazer esta revelação de reconciliação de Deus para com o homem. E de que forma Deus se revela? Veja só, nós costumamos dividir a revelação de Deus em geral ou universal em revelação específica. A geral ela é dada principalmente através da natureza criada por Deus. Atos 14:17, Romanos 1:20. O texto de Atos, capítulo 14, versículo 17, diz assim: mas Deus nunca ficou sem testemunho, sempre houve as coisas que lembravam a existência dele, as coisas boas que ele fazia, tais como
mandar a chuva do céu e as boas colheitas no tempo certo e dar a vocês sustento com fartura e com o coração cheio de alegria. Paulo e Barnabé estavam em viagem na região ali de Listra, de Derbe, de Icônio, e em Listra, o apóstolo Paulo e Barnabé depara com uma pessoa que era paralítica desde o nascimento, nunca havia andado. E Paulo, vendo que aquele homem tinha fé para ser curado, ele ora e aquele homem é curado, ele começa a andar. A população ali, então, criou-se um grande alvoroço e diz: esses homens são deuses. Este era aleijado e agora anda. Dá o nome a Barnabé de Júpiter, dá o nome a Paulo de Mercúrio. E então, quando eles percebem que todo aquele alvoroço é por conta do milagre que eles haviam sido usados para ali por Deus para que ocorresse aquele milagre, então eles rasgam as suas vestes e dizem: não, isso não pode acontecer, nós somos apenas seres humanos. E então eles começam a falar que se tratava da pessoa de Deus e da forma que Deus já tinha se revelado de testemunho ao homem, através da chuva, através como ele dá uma boa colheita, que isso, como ele cuida do sustento, no detalhe, que isso é provisão divina. Ele começa a dizer ali para aquelas pessoas em Listra, em que eles acreditavam que Paulo e Barnabé eram deuses. Veja só, amados, Romanos, eu quero ler o outro texto, eu até pausei o vídeo para procurar o texto, Romanos 1:20. Romanos 1:20. O apóstolo Paulo escreve aos romanos assim: desde a criação do mundo, as qualidades invisíveis de Deus, ou seja, o seu poder eterno e a sua natureza divina, são vistas pelos homens claramente. Elas podem ser compreendidas por meio das coisas criadas, sim, eles não terão desculpa alguma. Então, Paulo escreve aos Romanos que nós podemos perceber desde a criação, através das coisas que Deus criou. No versículo 19, ele ainda fala essa forma que Deus se manifestou, né? Pois a verdade sobre Deus é revelada entre eles, porque Deus se manifestou. Aí o apóstolo diz a respeito da forma da criação do mundo, através dos fenômenos da natureza, e tudo isso são vistos por todos os homens. A chuva e assim sucessivamente, assim como ele diz lá no livro de Atos, também a respeito disso, essa forma dele se revelar ao homem. Mas muitas vezes, amados, os fenômenos da natureza são identificados com espíritos e com deuses falsos, ao invés de com o Deus Criador, porque em algumas culturas acredita-se que esses fenômenos da natureza, na verdade, é um próprio Deus com D minúsculo, não é? Assim, mostrando a sua bondade ao ser humano. Mas que o eterno, o maravilhoso conselheiro, não é mesmo? Que o príncipe da paz revela-se assim, e que possamos ser canais para revelar ao outro aquilo que já foi revelado, conhecido, porque a Bíblia Sagrada, veja só, você crendo ou não crendo, ela é a palavra de Deus. É assim que acontece. Independente, mas eu nasci neste contexto, né, religioso, eu nasci nesta comunidade, é assim que é instituído, é assim que
acredita-se na minha cultura, mas veja só, a revelação divina, a palavra de Deus, ela se manifesta, ela se revela até mesmo através, conforme diz o apóstolo Paulo aqui, através dos fenômenos da natureza, ele já vem se revelando, através da sua criação, ele já vem se revelando. E assim, a revelação específica a que temos nas Escrituras e na comunicação direta de Deus para com a humanidade. Esta revelação se dá então através das pessoas escolhidas. Esta palavra foi escrita por cerca de 40 homens, não é mesmo? Totalmente inspirados por Deus, escolhidos ali, separados de em diferentes épocas, profissões, né? Um era boiadeiro, um era assim, cada um de uma forma, um era profeta, um era pastor de ovelhas, assim, diferentes pessoas escolhidas, separados a dedo ali, inspirado pelo Espírito Santo de Deus. A revelação, então, ela portanto, a normativa fidedigna de Deus através da sua autoridade e guia para todo aquele que seguir os preceitos da palavra de Deus, das Sagradas Escrituras. Veja só, 2 Timóteo 3, 16 e 17 diz para nós que toda a Escritura é inspirada por Deus e útil para o ensino, para a repreensão e correção e para a instrução na justiça, para que o homem de Deus seja apto e plenamente preparado para toda boa obra. Então Deus utiliza diferentes métodos para se revelar aos homens, como lemos na Bíblia Sagrada. Pode ser através da sua fala direta, como o seu diálogo, né, da Bíblia Sagrada, com Moisés, por exemplo, ou nas palavras dadas aos profetas. A revelação também acontece através de sonhos, de visões, ou mesmo em experiências de livramento, de fenômenos sobrenaturais. No caso, especificamente no Novo Testamento, a revelação ela é principalmente vinculada, queridos, ao ensino e às ações de Jesus, mas também uma forma onde o Espírito Santo, ele orienta, ele inspira e ele fala aos seguidores do Mestre, ali de forma coletiva, mas também fala individualmente. Veja só, a palavra revelada, amados, para nós hoje, queridos, assim como nós viemos à igreja, ao culto, assistimos ao culto, cultuamos, melhor dizendo, não é mesmo? Quando estamos cultuando de forma coletiva, a palavra está sendo revelada a nós de uma forma, queridos, onde o mesmo que ouve aqui do banco da direita é aquele mesmo que ouve do banco da esquerda, mas Deus também, ele fala de forma individual com cada pessoa. Assim como ele já falou aos profetas, assim como ele já falou especificamente, Jesus estava ali e falava aos 12 de forma coletiva, mas o Espírito Santo de Deus falava de forma individual. Por isso nós vemos assim essa inspiração pelo apóstolo Tiago, que escreveu. Nós vemos o apóstolo Paulo, o apóstolo Pedro escrevendo,
o apóstolo João. Então, amados, de forma específica, assim como o apóstolo João, que escreveu o Apocalipse, né? Assim, declarando, trazendo, assim, aquilo que foi revelado a respeito dos últimos acontecimentos. Veja só, amados, Deus, então, ele decide de que forma ele quer se revelar ao homem. Amém? Acima nós mencionamos apenas algumas formas como Deus se revela, como ele se revela. Deus nas Escrituras, de que forma Deus se revela em nossos dias? De que forma ele se revela? Ele revela usando seus líderes, ele revela para transmitir a mensagem à igreja do Senhor, ele revela, amados, assim, ao homem, ele está revelando-se ao homem nos dias atuais, onde a palavra revelada, ele pode se revelar ao homem sim, através do sonho, ele pode se revelar ao ser humano sim, a este que teme a ele pode se revelar dando um livramento, ele pode se revelar sim. Deus continua falando aos corações. Inclusive neste momento, você que está ouvindo, assistindo, ele está falando através desta palavra, desta mensagem, que nós possamos estar atento à revelação divina aos nossos corações. O nosso terceiro tópico diz: qual o conteúdo da revelação de Deus? Em primeiro lugar, amados, Deus revela acerca de si mesmo. Ele se revela acerca de si próprio. Não há qualquer intenção de provar sua existência. Nós vemos isso quando ele se revela a Moisés para libertar o povo do Egito. E Moisés faz aquela pergunta, não é mesmo? Senhor, mas a quem eu direi que me enviou? E ele diz, diga apenas, o eu sou te enviou. O eu sou. Veja só, ele não tem essa intenção de provar a sua existência. Eu sei que há debates terríveis, não é mesmo? Onde tenta-se provar a existência de Deus. Ele auto se formou, se revelou, ele auto se formou, se revelou à humanidade e cai entre nós, amados, não fica perdendo tempo tentando provar coisas, tentando provar assim, mas é para aqueles que creem, amém? Se você crê, queridos, tenha certeza, independente, alguns dizem assim, eu mesmo deparo com pessoas que dizem, eu não acredito, colegas meus que são filósofos, e Joselene, eu não acredito. Eu falei, eu também respeito você, mas eu continuo crendo, eu continuo acreditando neste Deus. Eu respeito a sua posição, mas a minha posição é que eu creio, é que eu acredito em Deus. Então, assim, e não se permita, você que crê, não se permita ser contagiado com aqueles que não creem. Amém? Deus também se revela quem o ser humano é, como ser criado por Deus para comunhão com Ele e com personalidade e capacidade de relacionamento nas dimensões física, na dimensão psíquica e na dimensão espiritual. Diferente do resto da criação que não tem, os animais não têm essa possibilidade. Por isso, não de raciocínio, observa que quem é motorista mesmo sabe, nas BR, a gente vê vários animais assim, mortos, lamentavelmente, não é mesmo? E alguns que estão até em extinção. E veja só,
Eles não têm essa percepção, vai vir um carro em alta velocidade e vai me matar. Ele não tem essa percepção. Isso foi dado ao homem, assim, essa dimensão física, psíquica, espiritual, essa questão do raciocínio lógico, foi dado ao homem. Deus revela igualmente seu propósito com sua criação e principalmente, amados, com o ser humano fazendo o quê? Cooperador da contínua criação, responsável por sua manutenção e cuidado. Então, ele dá, assim, ao ser humano essa oportunidade de cooperação para que pudesse dar continuidade e também para que pudesse de forma responsável, né, pela manutenção e cuidado de tudo aquilo que ele já formou, de que ele já criou, dando ao homem essa oportunidade da multiplicação. À medida que a sociedade humana ela surge e o homem desenvolve a sua cultura, Deus também ele apresenta as leis e a moral que deve nortear ali a comunhão entre os seres humanos com a natureza. Nós vemos claramente no trato com o povo de Israel, quando ele começa ele institui a lei, a necessidade de instituir, porque infelizmente o povo eleito desviou-se, não é mesmo? Afastou-se do caminho, dos preceitos, da palavra de Deus. E Deus, ele deixou de, assim, o ser humano deixou de cumprir, né, a sua missão, e então foi necessário depois vir o quê? A lei, o Evangelho de Jesus Cristo, naturalmente, amados, é a maior revelação, justamente porque enfoca o desejo de Deus de reconciliar-se com o homem, o desejo de religar-se, do homem se religar a Deus. O apóstolo Paulo diz com razão que não há razão para envergonhar-se deste evangelho poderoso e dinâmico de salvação, de transformação. Romanos 1, 16 e 17. Não há razão para que nós venhamos envergonhar, porque esse evangelho, ele gera transformação, ele gera mudança, ele faz com que este ser humano reconcilie-se com o seu Criador. Que aspecto da revelação de Deus você gostaria de destacar e que tem tido maior importância na sua vida? Deixa aí nos comentários, comente aí, ali, que teremos o prazer de estar também compartilhando com vocês. Queridos, Deus é um ser pessoal e se comunica entre si, a Trindade, ele se comunica, o Pai, o Filho e o Espírito Santo se comunica, como também revela-se ao ser humano. Para revelar-se, usa frequentemente de mensageiros que pode contextualizar ali a sua comunicação de forma que torne-se o quê? De forma que essa comunicação se torne de uma forma onde a pessoa pode desfrutar desta contextualizar, né? Possa estar
agindo, possa estar sendo, me fugiu a palavra aqui agora, mas veja só, de forma em que este ser humano possa estar mais próximo a Deus, mais ligados ao Senhor, certo? A revelação de Deus, então, amados, ela é dinâmica. A revelação de Deus, ela não é inerte, mas ela é dinâmica. Podemos observar dentro da revelação da palavra de Deus, onde ele usa cerca de 40 homens em épocas diferentes, com profissões diferentes, para revelar-se ao homem, em contextos diferentes, não é mesmo? Uns em contexto de fartura, outros em contexto de escassez, mas o Evangelho de Jesus é a maior revelação de Deus ao homem. Veja só, Jesus Cristo também na atuação do Espírito Santo, como nós vemos no livro de Atos dos Apóstolos. Vemos assim esta comunicação entre a Trindade. É aquilo que a gente sempre diz: o Pai cria, o Espírito dirige e o Filho salva. A forma de Deus se manifestar ao ser humano. Nas próximas lições, nós vamos estar estudando um pouco mais a respeito desta revelação de Deus ao ser humano. Nós vamos ficando por aqui nesta lição. Deus abençoe cada um de vocês a respeito da revelação de Deus, conceitos fundamentais. Que nós possamos caminhar junto durante todo esse trimestre, né? Janeiro, fevereiro e março, trabalhando estas lições no nome santo do Senhor Jesus. Amém? Pai, nós oramos com cada pessoa que tem nos assistido, que tem, ó Pai, nos acompanhado, que a bênção, que a graça do Senhor seja sobre cada coração, que o Senhor ilumine os corações, ó Pai, e que a Tua palavra revelada aos nossos corações possa trazer mudança, transformação, restauração, porque, ó Pai, é para isso que o Senhor se revelou, para que pudéssemos reconciliar. E quanto mais aproximamos do Senhor, mais sofremos mudança de mente, de comportamento e também de atitudes. Glória a Deus, graças a Ti, ó Pai, em o nome de Jesus. Amém? Fique na paz do Senhor Jesus. Deus abençoe cada um de vocês.